Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Como vocês passaram esse final de semana de vocês? Descansaram? Estão preparados para mais uma semana de muito conteúdo, de vídeos, atividades, que a gente vai aprender muito? Eu descansei, estou preparada. E hoje, no nosso vídeo de português, eu vou trazer para vocês uma revisão sobre sinais de pontuação, tipos de frases e palavras com S e SS, tá certo? Só que antes de começar com a nossa aula de hoje, como eu sempre peço, vou fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, que estão fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willames Alex Soares da Silva e o Eivson de Souza Santana. Então agora, gente, que eu já fiz a chamada, eu gostaria que vocês pegassem o livro de reforço de vocês e abrissem na página 56 e 57, porque eu vou fazer uma revisão desse conteúdo, falar algumas coisas para vocês e depois eu vou fazer um acompanhamento e explicação da atividade de casa que eu estou passando para vocês hoje, que vai ser no livro de reforço, página 56 e 57. Então vejam, eu tenho aqui na minha mão alguns cards, onde eu vou trabalhar com vocês alguns sinais de pontuação. Esse aqui, vocês já viram, a gente já trabalhou, não é isso? Esse aqui, gente, deixa eu ver aqui se está focando. Esse aqui é o travessão, e ele é muito utilizado antes da fala de algum personagem. Estão vendo aqui, ó, o travessão? Vocês lembram desse sinal? Utilizado antes da fala de algum personagem? Esse aqui é os dois pontos, que é utilizado quando eu quero indicar que alguém vai falar. Exemplo, Luísa falou. No final eu vou e coloco os dois pontos. Aí a resposta de Luísa, antes dela responder, travessão, eu vou à escola hoje. É assim que a gente utiliza. Aqui eu tenho a vírgula. E a vírgula, ela é utilizada para separar, para dar espaços, tá? Em uma palavra a outra. Então a gente utiliza a vírgula. Exemplo, gosto de bolo, vírgula, pirulito, vírgula, sorvete e banana. Então, o uso da vírgula é para separar, dar uma pausa entre as palavras, tá? E a gente ter uma noção de repetição, tá? Que eu já trouxe para vocês. Agora a gente tá revisitando esse conteúdo. Aqui agora, eu tenho um ponto final. Esse ponto final aqui a gente utiliza sempre no final das frases. Frases afirmativas, frases negativas, a gente utiliza o ponto final, no final da frase. Esse aqui, ó, é um sinal de interrogação. Estão vendo aqui, ó? E esse sinal de interrogação a gente utiliza no final da frase quando ela é uma pergunta. Então, a gente bota o sinal de interrogação. E já esse aqui é um ponto de exclamação, que a gente utiliza no final de uma frase exclamativa, tá? Quando indica uma ordem, tá? Quando indica uma exclamação, no final, a gente vai utilizar esse sinal aqui, certo? De exclamação. Então, a gente viu dois pontos. A gente viu travessão. A gente viu
a vírgula, a gente viu ponto final, ponto final, a gente viu a interrogação, e a gente viu o ponto de exclamação, que já são antigos conhecidos nossos, que a gente já trabalhou esse conteúdo, né? Então, a gente já conhece esses sinais e por que eles são utilizados em determinadas frases. Então, veja, agora a gente já revisitou esses sinais, a gente vai falar sobre os tipos de frases. A gente vai ter como tipo de frase exclamativa, que é quando essa frase está indicando algo, indicando uma ordem, e no final, como eu já falei, a gente vai utilizar um sinal de exclamação. Uma frase negativa, que no final eu vou colocar um ponto final, mas ela vai indicar uma negação. Como assim? Vou dar aqui um exemplo. Não gosto de sorvete. É uma frase negativa. Eu não gosto de sorvete. Uma frase afirmativa. Eu gosto de sorvete. É uma frase afirmativa. Eu gosto de sorvete. Tá? Agora, uma frase interrogativa. Que horas são? No final dessa frase, que é uma pergunta, eu utilizo o sinal de interrogação. Que dia é hoje? Quando é a festa? Estou fazendo uma pergunta. Agora, quando eu exclamo, saia daí, venha cá. Ah, que medo! Estou exclamando algo. Então, eu vou colocar no final dessas frases um sinal de exclamação. Certo? Então, na tarefa de casa, da página 56, vocês vão fazer o seguinte. Leia as palavras e organize-as para formar uma ideia. Então, eu tenho brincam, parque, asno, criança. Então, essa frase, ela tá totalmente embaralhada. A gente vai organizar essa frase e a gente vai ter uma ideia ao que essa frase se refere, né? E depois a gente vai saber se essa frase é afirmativa, se ela é negativa, se ela é interrogativa, se ela é exclamativa, tá? Lembrando que o ponto final é sempre usado no final da frase. Então, eu tenho um parque e ao lado de parque eu tenho um ponto final. Então, eu sei que parque é a última palavra a ser colocada nessa frase. Já no segundo, eu tenho o seguinte. Responda ao que se pede. Letra A. Ao organizar as palavras, o que você formou? Quando você organizou essas palavras, o que é que a gente formou? Uma frase, não é isso, meus amores? Se as palavras estavam todas embaralhadas, quando eu organizei, eu estou formando uma frase. Não é isso? Letra B. No início de uma frase, usa-se o quê? Letra maiúscula ou letra minúscula? É início de frase. O que é que eu vou usar aqui? Letra maiúscula ou letra minúscula? Letra C. Na escrita, o que indica o final de uma frase? Que eu já falei a vocês e vou tornar a repetir. O que é que vai indicar um sinal de uma frase? O final. O ponto final. Indica o final de uma frase. E eu disse o quê? Que na palavra parque eu tinha um ponto final. Então, ali eu já sabia que era o final da frase. Não é isso? Terceiro quesito. Pontue corretamente as frases. Letra A. Que dia lindo! Estou fazendo uma exclamação. Qual é o ponto que eu vou usar aqui? Letra B. Você quer brincar comigo? Estou fazendo uma pergunta. Qual é o sinal aqui de pontuação que eu vou usar? Letra C. Eu não gosto de cebola. É uma frase negativa. Qual é o sinal que eu vou usar? É negativa. Qual é o ponto? Ponto final, ponto de exclamação, interrogação, qual é? Letra D. Está na hora de fazer as tarefas. É uma frase afirmativa. Qual é o ponto que eu vou usar aqui? Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Vocês vão colocar aqui. No quarto quesito, eu já tenho o seguinte. Circule os sinais de pontuação que aparecem no texto. Então, vamos ler o texto e falar um pouquinho sobre esses sinais de pontuação. Seu lobo está em casa? É uma pergunta. Olha a interrogação aqui, no final dessa frase. Não. Um travessão, iniciando uma resposta, um não,
e um sinal de exclamação. Estou exclamando que ele não está. Seu lobo está em casa? Olha de novo a interrogação. E todos esses que eu estou falando, vocês vão ter que circular. Está lavando o rosto? Olha o travessão. Está lavando o rosto? Estou exclamando. Estou dizendo o que ele está fazendo. Tem que circular o sinal de exclamação. Seu lobo está em casa? Olha a pergunta de novo. Olha a interrogação. Está. Um travessão e uma exclamação. Então, todos esses sinais que eu falei, a gente vai ter que circular, porque são sinais, tá, de pontuação. No quinto e último quesito da página 56, vocês vão fazer o seguinte. Numere corretamente cada frase. Número 1, afirmativa. Número 2, negativa. Número 3, exclamativa. E número 4, interrogativa. Letra A. Que horas você vai chegar? Letra B. Oba, estou de férias. Letra C. Gosto de brincar com meus amigos. Letra D. Não gosto de ficar em casa. Então, vocês vão numerar. Número 1, afirmativa. Número 2, negativa. E número 3, exclamativa. E 4, interrogativa. Frase afirmativa. Frase negativa. Frase que está fazendo uma exclamação, que tem um ponto de exclamação no final. Frase interrogativa que está fazendo uma pergunta, que tem um ponto de interrogação no final. Exclamativa é um ponto de exclamação. Interrogativa é um ponto de interrogação no final da frase. Certo? Então, dito isso, agora a gente vai passar para o uso do S e SS, tá? Então, veja, vamos cantar. Aqui tem essa musiquinha aqui. Pombinha. Pombinha, quando tu fores, escreve pelo caminho. Se não achares papel, nas asas do passarinho, da boca faz um tinteiro, da língua pena dourada, dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada. A pombinha voou, voou e voou. Ela foi-se embora e me deixou. Vamos cantar de novo? Veja como essa letra é interessante. Pombinha. Pombinha, quando tu fores, escreve pelo caminho. Se não achares papel, nas asas do passarinho. Da boca faz um tinteiro, da língua pena dourada, dos dentes letra miúda, dos olhos carta fechada. A pombinha voou, voou e voou. Ela foi-se embora e me deixou. Então, veja, essa letrinha aqui. Tá falando o quê? Que uma pombinha, quando ela for embora, que ela não tiver papel pelo caminho, que ela utilize do seu próprio corpo como uma forma de escrever as coisas que ela veio no caminho que ela está seguindo. E a gente tem muito aqui nesse texto o uso do S, né? Um S só no final das frases, das palavras. A gente tem muito o uso do S aqui. Aí, vejam só. Primeiro, retire da cantiga o que se pede. A palavra S com som de Z. Vamos ver aqui de novo. Pombinha, quando tu fores, escreve pelo caminho. Se não achares papel, nas asas do passarinho. Olha, nas asas. É escrito com S, mas tem o som de Z. Então, asas é a palavra que a gente está procurando aqui. A palavra com SS. Passarinho. Agora veja. Observe as palavras que estão dentro da caixa. Depois separe-as na tabela abaixo corretamente. Eu tenho passeio, que é escrito com 2 S's. Eu tenho osso, escrito com 2 S's. Vassoura, pássaro, assado, escrito com 2 S's. Agora, escrito com um S só. Eu tenho casa, caso, vaso, mesa. Eu tenho que... E casaco também. Eu tenho que falar que essas palavras que estão escritas com um único S, a gente percebe que na pronúncia dessas palavras, o S está com som de Z. É ou não é, meu segundo ano? O S com som de Z. Vejam. Asa. Casa. Casaco. É ou não é? Não tá com som de Z, o S? Aí depois eu tenho mesa. Entendeu isso? Vaso. O S tá com som de Z. Não percebemos isso? Diferente das palavras escritas com SS, que não tem um som do Z, tem um som de S mesmo. Osso, passeio,
vassoura, assado, pássaro. Posso até falar aqui que não tem aqui, carrossel, né? Que é escrito com 2 S e não tá com o som de Z. Girassol, não tá com o som de Z. Percebam que palavras escritas com um único S, na maioria dos casos, vai ter o som de Z quando a gente pronuncia. E palavras escritas com 2 S vão ter o som de S quando a gente pronuncia. Estão percebendo isso? Então, vejam, no terceiro e último quesito dessa página, vocês vão fazer o seguinte. Vão completar as frases com as palavras do quadro, tá certo? Aí, na letra A, né, a gente vai completar com uma das palavras que estão no quadro. Pêssego, sucesso, vaso e blusa. Eu volto de novo a salientar que pêssego e sucesso são palavras que são escritas com 2 S, tá? E pêssego e sucesso tem som de S. Agora, vaso e blusa, escrito com um S só e tem o som de Z. Perceberam isso? Então, na letra A peça foi um espacinho. Vocês vão completar. Na letra B, vovó faz doce de espacinho em calda. Na letra C, Paula ganhou uma espacinho amarela. Na letra D, mamãe comprou um espacinho de flores. Então, vocês vão completar essas frases de acordo com as palavras do quadro. Então, meus amores, da atividade de português, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Que eu quis trazer para vocês, revisitar esse conteúdo de sinais de pontuação e tipos de frases, tá? E palavras com S e SS, tá certo? E aí, ainda em português, eu queria trazer para vocês o exercício, tá, de literatura, onde eu vou pedir a vocês que iniciem a leitura do nosso próximo paradidático, que é A Briga do Sol e da Lua, tá? Para fazer as atividades de literatura das páginas 16, 17, 18 e 19. Acredito que a 16 é a parte da capa do livro, né? Que mostra, tá certo? Que eu quero só que vocês saibam que é para fazer a leitura desse livro, para responder as páginas 17, 18 e 19, tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o resumo dessa história. O título é A Briga do Sol e da Lua, tá? A Briga do Sol e da Lua. Autora, Vanessa Alexandre. Ilustrações também é de Vanessa Alexandre. Um resuminho para vocês sobre essa história. O Sol e a Lua sempre foram grandes amigos. Porém, aconteceu que um dia eles não mais se entenderam e foi uma grande confusão no céu. Vejam, o Sol e a Lua sempre muito amigos. Sempre muito amigos. Só que um certo dia eles acabaram por não se entender mais. Se desentenderam. E aí? O que é que ia acontecer? Desentenderam. Cada um queria ser melhor que o outro, olha. Já estamos vendo que isso não vai dar certo, porque cada um queria ser melhor que o outro. E o que é que a gente sempre aprende? Que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém. Só que com a intervenção da Terra, a Terra teve que interferir nessa briga entre eles. Eles resolveram essa situação. Então, vocês vão ler essa linda história de amizade e descobrir como foi que eles resolveram essa situação, onde eles achavam que um era melhor que o outro e gerou essa grande confusão, essa grande briga, né? Será que eles voltaram a ser amigos como antes? Será que a amizade deles voltou a ser igual ao como era antes? Vocês que vão descobrir com a leitura desse texto, para saber se a amizade voltou a ser a mesma ou igual a como era antes. Mas vale salientar que ninguém deve querer ser melhor que o outro, porque todos nós somos iguais. E é isso que a gente aprende. Então vocês vão fazer a leitura desse livro, A Briga do Sol e da Lua, descobrir o porquê que eles brigaram e descobrir se a amizade deles voltou a ser como era antes, tá certo? Então vocês vão perceber igualdade, vocês vão perceber a amizade, a tolerância e paciência vão ser virtudes que vocês vão perceber na leitura desse texto. Então, meus amores, é isso.
Façam as páginas 16, 17 e 18, tá? Façam a leitura, tá? Do livro de literatura. E é isso. Um cheiro pra vocês, um beijo. E até amanhã com mais uma videoaula, tá certo? Um beijo, olha. Um cheiro. Tchauzinho, meus amores.